Você se sente muito indecisa? Sente que passa muito tempo para tomar uma decisão, que sofre, que te desgasta, que te estressa por uma simples decisão, uma simples escolha? Se esse for o teu caso, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai aprender hoje 4 passos para facilitar as decisões, 4 passos para a gente ser menos indecisa. Se tu é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e por aqui eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis e sobre formas mais saudáveis de lidar com os desafios da vida. A indecisão, por mais ansiogênica que pode ser e um sentimento difícil de lidar, ela vai estar presente no nosso dia a dia em maior ou menor grau constantemente. A gente decide desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente toma muitas milhares de decisões por dia, mesmo que a gente não se dê conta. Mas quando isso vai ficando difícil, quando a gente vai ficando mais dependente da opinião dos outros para decidir, ou quando a gente fica em busca de uma decisão perfeita, como se não pudesse ter, pontos negativos ali, isso é um problema e é importante que a gente possa olhar. Então, por isso que o vídeo de hoje vai nos ajudar a ter menos indecisão ou a lidar de uma forma mais saudável quando a indecisão aparecer. A indecisão é um estado de indefinição, de incerteza. Então, quando a gente pensa na indecisão, a gente sempre vai estar pensando e vai estar relacionando com algum nível de incerteza também. E aí é importante que a gente avalie quanto que eu lido bem com a incerteza, ou quanto que dentro de mim tem alguma partezinha que exige que eu tenha certeza absoluta das coisas, né? Uma certa pressão para que eu tenha certeza, uma certa dificuldade de tolerar os pontos negativos de alguma situação. Por isso que a indecisão, ela tem esse lado da incerteza que a gente precisa poder lidar com saúde, mas ela pode ser muito benéfica, porque quando a gente está num momento de indecisão, é uma etapa onde a gente consegue analisar mais os fatores, onde a gente consegue olhar a situação como um todo, de forma a buscar ali o que mais faz sentido para nós, né? Qual que são os aspectos daquela situação que a gente quer mesmo lidar melhor, que a gente vai correr os riscos e assumir. Então, a indecisão é um momento também que a gente tem a oportunidade de olhar o que está diante de nós, seja uma escolha, seja uma preferência, e bancar aquilo ali, né? A gente consegue também escolher diante da indecisão o que mais ou menos nos agrada e é uma oportunidade da gente se conhecer mais, da gente poder olhar o todo, né, daquela situação. O problema começa quando a indecisão chega em níveis de paralisação ou de sofrimento. Então, quando aquela pessoa já não consegue decidir as coisas com leveza ou de um jeito mais simples, quando a indecisão chega em níveis de que aquela pessoa passa muito tempo ali para decidir, né? Então, para isso que a gente precisa olhar. Muitas vezes, dependendo dessa dificuldade, tanto de tolerar a incerteza quanto vencer aquela paralisação, a gente vai entender que é importante buscar ajuda profissional. Por mais que seja algo simples, quando traz um sofrimento, quando traz a perda da praticidade da vida, né? Quando as coisas não se desenrolam com facilidade, é importante que a gente possa buscar ajuda para poder entender assim, o que será que está por trás, né? Qual que é o processo cognitivo que acontece ali que torna a decisão tão complicada e tão difícil, né? Às vezes alguns transtornos mentais podem estar aí por trás, né? O toque pode gerar essa dificuldade da pessoa não conseguir decidir, né? Porque não consegue tolerar tão bem a incerteza. Às vezes os ladinhos mais obsessivos ou mais exigentes também podem estar aí no meio. Falando na dificuldade da tomada de decisão, uma distorção cognitiva que é muito comum de estar relacionada a essa dificuldade é a catastrofização. Então é como se eu pensasse assim, a minha decisão ela não é mais simples, ela deixa de ser uma decisão corriqueira e trivial para passar a ser uma decisão que vai ter um impacto muito grande e negativo para mim, para as outras pessoas. Então é como se eu pensasse assim, bah, eu tenho um evento para ir, mas eu não quero ir. Só que o meu não, ele vai magoar muito aquela outra pessoa não vai nunca mais falar comigo, não vai mais querer me convidar nunca mais para ir em algum evento com ela. Então, essa catastrofização
torna o processo de decisão muito penoso. E falando de esquema, tem 2 esquemas que em geral se relacionam com a dificuldade de tomada de decisão, né? Se relacionam com a indecisão, com esse sofrimento, com essa paralisação. Um deles é o esquema de padrões inflexíveis. Esse esquema a gente tem um vídeo aqui no canal que fala, que contextualiza ele, mas é um esquema que vai nos exigir, vai nos pressionar para a decisão perfeita. Então, o esquema de padrões inflexíveis vai nos dar a pressão por uma decisão com menos problema e com mais qualidades. Claro que é isso que a gente quer, só que o que acontece no esquema de padrões inflexíveis? A meta dele e a régua é muito alta, é quase que fosse intolerável a parte B da situação, por isso que aquela pessoa fica ali, né? Se vai trocar de carro, por exemplo, tem que ser o carro mais barato, com melhores recursos, mais bonito, o melhor de tudo possível, né? E a pessoa nessa exigência muito alta se perde de tolerar que não vai existir a decisão perfeita, de tolerar que talvez sim, vai ter partes B, né, daquela escolha para lidar, que toda escolha vai ter o seu lado B. Então, esse esquema se relaciona bastante aí. E tem um outro esquema, que é diferente do padrões inflexíveis, se chama o esquema de dependência e incompetência. Nesse esquema, não é que a pessoa busque a decisão perfeita, mas é como se ela não se sentisse capaz de decidir por conta própria. Então, a pessoa tem um self, que a gente chama uma ideia de eu, tão enfraquecida e tão frágil, que é como se ela não conseguisse sustentar a sua decisão, como se ela precisasse de uma outra pessoa, então de um outro eu, de um outro self, para daí sim poder decidir, né? Então ela fica ali naquele processo de indecisão, ela fica ali diante das opções, talvez ela até saiba o que prefere, talvez nem saiba, mas ela não vai dar valor ao que ela precisa, né, ou o que ela quer decidir. Ela vai esperar que uma outra pessoa decida. Então, em geral, essas pessoas, elas perguntam muito, o que tu acha, o que tu faria, pergunta para a mãe, para a tia, para o namorado, para a amiga, pergunta milhões de vezes, faz uma checagem de muitas pessoas e daí aquilo ali embanana mais ela ainda, né? Então, esses são esquemas que se relacionam a gente ser mais indeciso. Dito tudo isso, vamos então olhar quais são as 4 estratégias que eu pensei para que a gente seja menos indecisa, né? O que a indecisão gere menos sofrimento para nós. Eu espero que ajude, espero que faça sentido para vocês. Dito tudo isso, agora eu quero que a gente possa juntos olhar os 4 passos que a gente deixe de ser tão indecisa, né? 4 passos que nos ajude a decidir de forma mais segura. Nosso primeiro passo é um distanciamento da situação. Então a gente vai buscar ter uma visão de helicóptero. A gente vai buscar ir o mais longe que a gente puder e o mais para cima que a gente puder da situação. Então, como se a gente estivesse olhando assim um mapa, uma caixa de sapato de cima, e a gente vai tentar entender mais elementos possíveis daquela situação, a gente vai tentar sair da resposta imediata daquilo, então a gente vai ter um olhar maior, né, um olhar mais ampliado daquela situação. É bem legal que, pensando nesse distanciamento, a gente avalie assim, depois de 1 ano, quanto que vai impactar essa minha decisão? Daqui a 2 anos, quanto que vai impactar? Daqui a 5 anos, como que eu gostaria de ter decidido isso agora? Então a gente sai da pressão do momento ali e a gente amplia. E até é legal a gente pensar quais as consequências da minha decisão agora, porque às vezes a gente toma uma decisão de curto prazo e a gente responde na pressa e no imediatismo e a gente esquece que aquilo ali tem consequências a médio e longo prazo. Imaginem vocês assim, estão no processo de entender se vão ou não, se querem ou não emprestar dinheiro para uma pessoa que constantemente pede para vocês. Talvez, né, seja uma situação complicada e mais difícil, enfim, envolva, né, questões de vínculo, questões emocionais, mas olhando o aqui e agora, talvez a resposta mais fácil, entre aspas, que não é fácil, é complexa, mas a resposta mais simples seja, eu vou emprestar, porque a pessoa precisa, porque realmente é alguém que eu me importo, porque imagina que eu vou deixar a pessoa passando o trabalho, só que a gente esquece que essa decisão de curto prazo ela tem um impacto a longo prazo. E qual que é esse impacto? Talvez essa pessoa sempre peça e continue pegando esse dinheiro emprestado e não faça uma organização financeira e não aprenda a organizar melhor o seu dinheiro. Então, a gente emprestar
Às vezes a gente está sendo cúmplice de um problema financeiro da pessoa, que a curto prazo parece que a gente está resolvendo e parece que a gente está ajudando, e de fato a gente está no curto prazo, mas esse distanciamento faz com que a gente possa olhar o todo e olhar os impactos em médio, longo prazo também. O passo 2 é pensar nos prós e contras. Aqui é importante que a gente não entre na solução de problemas ainda, para que a gente só faça uma análise distanciada emocionalmente também do que tem de bom nessa decisão e o que tem de ruim. A gente precisa aqui vencer a utopia de que só vai existir pontos positivos, né? Nenhuma decisão tem só pontos positivos, por mais que a gente queira que ela seja dessa forma, né? Então, poder olhar os prós e contras de cada situação é importante que a gente possa também ponderar. E aqui é importante que a gente banque os contras. Então, eu tô pensando aqui se eu como panqueca com Nutella de café da manhã ou se eu como uma bananinha, um pãozinho sem glúten, uma coisa assim mais fit. A Nutella e a panqueca têm muitos prós, pensando assim no sabor, pensando, né, no como é gostoso, como é um momento bom. Mas o outro também tem prós de pensar na saúde, de pensar nos impactos daqueles nutrientes e quais são os contras de cada decisão. E aí eu sustentar, não é que o café da manhã fit é melhor sem sombra de dúvidas. Talvez é um domingo que eu queira comer um café da manhã mais saboroso, né, sem tanto nutriente, e poder sustentar isso tira o peso, tira o impacto da decisão perfeita. Passo 3, esteja atenta aos seus pensamentos. Quando a indecisão vem, além da pressão de decidir, preciso decidir, o que eu vou fazer, né, aquela situação de ansiedade que a gente já conhece, olha por trás, olha quais os pensamentos que se ligam aí. O que tem de impulso, o que tem de esquema, o que tem de sensação, quais são os pensamentos que se ligam a essa indecisão? Será que é um medo de que o outro te desaprove? Será que é a pressão pela decisão perfeita? Qual que é o pensamento que tem por trás quando tu olha a tua dificuldade em decidir? O que te pega? O que está significando para ti? Qual que é a cobrança interna, né? Se tu fosse pensar em voz alta, o que seria essa conversa dos teus pensamentos, né? O que tá ali na tua mente. E o quarto passo é analisar se a decisão está alinhada aos nossos valores e princípios. Está alinhado com a pessoa que a gente quer ser? Está alinhado com a pessoa que a gente mais gosta em nós, né? Com o nosso lado que a gente tem mais admiração, com o nosso lado que a gente se orgulha mais, ou tá alinhado a medos, ou tá alinhados a outros ladinhos, né, que a gente não se orgulha tanto. Então, poder decidir com mais valores, com mais os nossos princípios, faz com que a gente tenha uma vida com mais sentido e uma vida também com mais coragem, né, porque a gente vai sustentar e vai fortalecer princípios nossos. Então a gente vai ser um homem, né, uma mulher de princípios. E aqui vai um passo bônus. Quando tu estiver num momento de indecisão, perdida, não sabe qual decisão tomar, não sabe se caso eu compro uma bicicleta, depois de fazer esses 4 passos, depois de decantar um pouquinho a situação, para e te conecta contigo. Tira um momento para meditar sobre a decisão que tu precisa tomar. Tira um momento para dar uma caminhada sozinha. Tira um momento para tomar um chá e parar ali na tua companhia. Te conecta contigo, olha com carinho para o que está mais conectado contigo naquele momento. Porque a vida é muito de momentos e se a gente não decide conectado, é muito fácil a gente cair naquela reprodução do que esperam de nós e a gente nem sabe o que de fato esperam, né? Então a gente se perde muito do norte da nossa vida. Então te conecta contigo, olha o momento, entende os teus sentimentos, entende o que realmente te toca mais, o que faz o teu coração ficar mais conectado, mais quentinho, né? Porque isso só tu vai poder responder. Por mais que alguém possa dizer, a melhor decisão, tenho certeza absoluta que um dossiê sobre a melhor decisão é essa, tu pode falar, não, mas a decisão que tem mais sentido para mim e que conecta mais comigo agora é essa. Quero te convidar a assistir um vídeo que a gente tem no canal que é sobre soluções de problema. Eu vou deixar aqui porque ele pode te ajudar aí nesse processo de decisão também. Mas quero fechar esse vídeo com uma frase do Bauman
que diz que a incerteza é a única certeza que a gente pode ter na vida. Então eu desejo que tu possa ter uma relação mais saudável com as tuas decisões, com a incerteza, acolhendo, né, a insegurança de não tomar uma decisão perfeita, acolhendo a tua vulnerabilidade no processo de decisão, de que talvez tu vai errar, de que talvez tu vai pensar assim, nossa, por que será que eu decidi isso? Mas usar esses erros e usar o movimento natural da vida a favor, com maturidade, como alguém que se olha com carinho e que aprende a partir dos erros que tem, porque às vezes a gente fica paralisado diante de uma decisão perfeita e a gente se perde da nossa essência, a gente se perde da nossa autenticidade. Então, às vezes a gente toma uma decisão que na hora faz sentido, mas que depois a gente avalia com o tempo e vê que não foi a melhor, às vezes serve de lição, às vezes serve para a gente se apropriar ainda mais do que tem sentido, do que está mais conectado com a gente, né? E cada momento é um momento. Então, às vezes a gente olha para trás e não entende as decisões que a gente tomou, mas naquele momento elas faziam sentido. E é importante que a gente tenha compaixão também para acomodar, para acolher todos os nossos momentos de vida, né? Todos os nossos lados e quem a gente foi ao longo de tantos momentos da vida. Se tu assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho um pedido para te fazer. Quero te convidar a conhecer o meu e-book que se chama Antídotos para Distorções Cognitivas. É um e-book que ajuda a gente a construir pensamentos mais saudáveis e mais compassivos com a gente mesmo. E se tu gosta dos conteúdos aqui do canal e ainda não for inscrito, aproveita para te inscrever, para deixar o teu like nesse vídeo, me fazer companhia nos próximos. Eu espero de coração que esses passos possam te ajudar a tomar decisões com mais segurança e com mais conexão contigo mesmo. Um beijão e até o próximo!